A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, cá estou eu no meio dessa pandemia, voltando às gravações do nosso Tema Livre aqui na Nova Era TV. O céu abriu as portas, está aqui comigo, todo protegido ali, mas de qualquer maneira faz parte. Eu acho que temos que tocar em frente, não podemos assim nos entregar de forma nenhuma. Está aí uma situação extremamente complicada que nós não imaginávamos passar na vida, né? Estamos em meio a um roteiro de um filme apocalíptico e só que vivendo dentro de uma realidade. Jamais poderíamos pensar que o que acontecia nos filmes estaria acontecendo hoje no mundo inteiro. Mas enfim, esta quarentena está nos remetendo a fazer muitas análises, pensando demais na vida, no que vai ser daqui para frente e obviamente bastante preocupado diante de tudo o que está acontecendo na saúde da população, na saúde da economia, enfim, os empregos, as rendas. A verdade é que daqui para frente nós teremos um novo comportamento, uma nova visão de vida pessoal e profissional e não vamos sair disso. Não vai mudar assim tão fácil, tão cedo, esse ano será bastante complicado ainda. E uma verdade é certa, o vírus vai permanecer no nosso meio. Cedo ou tarde, talvez, a gente acabe pegando, mas, obviamente, temos também que tomar todos os cuidados e as aglomerações terão que ser suspensas por muito tempo. E por falar em aglomerações, é certo que a Festa Nacional do Pinhão deste ano, a 31ª Festa Nacional, 31ª, né? Festa Nacional do Pinhão, que deveria acontecer de 5 a 14 de junho deste ano de 2020, esta está condenada. O prefeito Antônio Seron, numa dessas lives que ele tem feito no Facebook, já disse que, dependendo dele, 110% que não acontece a Festa Nacional do Pinhão. Ele revelou, inclusive, que já existe uma empresa vencedora, e que não é a Gabi, mas que já existe uma empresa vencedora, aquela que terceirizou ou que vai terceirizar o evento. Mas para este ano ele não vai provavelmente autorizar a festa, até porque poucas pessoas vão se arriscar a se aglomerar, a juntar este público todo, como é a Festa Nacional do Pinhão, e aí então arriscar a ser contaminado com essa porcaria deste vírus, né? E assim por diante. Então a Festa Nacional do Pinhão já é o nosso grande prejuízo, a nossa grande perda em termos de evento aqui na Serra Catarinense. Já tivemos o anúncio da Festa Nacional da Maçã, que foi adiada e agora, então, oficialmente também foi cancelada. Só estamos aguardando o comunicado oficial da Prefeitura de Lages com relação também ao cancelamento da Festa Nacional do Pinhão. O prefeito chegou, inclusive, a sugerir, se der, fazer algo menor lá no calçadão da Praça João Costa, que está hoje totalmente adaptado, o local onde aconteceria o Recanto do Pinhão, faria uma mistura de Festa do Pinhão com Recanto do Pinhão e tudo mais, quem sabe fazendo alguma coisa por ali, se as condições desta quarentena, se as condições dessa propagação do coronavírus permitir. Senão, não se faz mais nada este ano e ficamos então reclusos de quarentena, sumidos, quietinhos e se cuidando o máximo possível. E torcer, claro, que amanhã ou depois alguém encontre uma solução para isso tudo, como uma vacina, por exemplo. Aliás, eu lembro em 2009, você também deve lembrar, Ciel, quando houve o anúncio do H1N1, esta gripe também, que nasceu lá pela China, por essa região toda e acabou chegando aqui no Brasil. E nós já recebíamos a recomendação de não conviver em grupo, de evitar aglomerações e tudo mais, mas não foi algo assim tão assustador como está sendo o caso do coronavírus. H1N1 era, na verdade, uma gripe
apenas um pouco mais forte. Ela ocasionou mortes também, mas nas pessoas que tinham já diversos problemas de saúde, e com a gripe se agravaram esses problemas e essas pessoas acabaram falecendo. E nós até acabamos pegando essa gripe, mas nada mais como se fosse uma outra anterior, né, do vírus da gripe que a gente sempre teve e tudo mais, e não sentimos a passagem da H1N1. Mas agora, esta nova gripe, obviamente, também ataca essas pessoas, essa gripe, o coronavírus, ataca principalmente as pessoas que têm deficiência. E em algumas só vão pegar como se fosse uma gripezinha e tudo mais, e não vão sentir os efeitos mais violentamente. Mas enfim, estamos assim atentos a essas ações adotadas aqui no município de Lages. Eu não vou ficar falando e explicando o que faz a doença, essas coisas, porque os especialistas são mais entendidos no assunto e você já deve estar cansado de ouvir tanta conversa afiada a respeito disso, algumas bem interessantes, outras até não, mas assim por diante. Nas ações aqui no município de Lages, eu tenho que elogiar muito a união da sociedade que arrecadou dinheiro, em torno de 230 mil reais, para a montagem do centro de triagem, o hospital de campanha, enfim, como você quiser chamar, ali no antigo pronto-socorro Tito Bianchini. Um lugar em que as pessoas hoje com sintomas do coronavírus poderão ir até ali, fazer a triagem e, se tiver o diagnóstico, então seriam encaminhadas para alguns segmentos, tipo a cor amarela, a cor vermelha e, se for preciso, a internação de qualquer forma. Então, esse trabalho está sendo executado aqui pelo município de Lages e tem que valorizar muito, então, todo esse esforço da sociedade lagiana e serrana que arrecadaram esses recursos para poder montar esse centro de triagem. E aí, minha gente, eu quero chamar a atenção mais uma vez para o nosso Hospital Tereza Ramos, principalmente a nova torre, a nova ala. E eu fui um dos jornalistas que em todas essas lives apresentadas pelo governo do estado de Santa Catarina, ele vinha fazendo rotineiramente de manhã e de tarde, depois passou só à tarde e agora essas coletivas ao vivo dele, virtual, essas coletivas virtuais vão ser somente, ou vai ser uma por semana. Era uma por dia, vai ser agora uma vez por semana, nem sei qual vai ser o dia e assim por diante. Mas 2 vezes eu perguntei para ele com relação ao Hospital Tereza Ramos e à nova ala. Até nas segundas, depois essa pergunta tem sido recorrente e não sei mais o que. Claro, tem sido recorrente. Então você imagine, a cidade de Lages tem os seus hospitais, tem os seus leitos, tem o Tereza Ramos na ala antiga, que deve ter ali mais ou menos uns 18, 19, 20 leitos, pelo menos essa é a informação que nós tivemos esta semana. Tem também leitos no Nossa Senhora dos Prazeres, que deve ter mais ou menos uns 10 leitos de UTI. Tem também uns 2 ou 3 leitos de UTI ali na UPA, mais agora uns 4 ou 5 montados ali no pronto-socorro Tito Bianchini, de forma emergencial. Tem também algum leito lá no Seara do Bem, né, para atender principalmente o caso das crianças. E a gente não entende mais ou não sabe mais o quanto tem de leito. E no momento em que o município e a região se unem para a montagem de uma estrutura de campanha, basicamente numa antiga sede que era o pronto-socorro Tito Bianchini, o governo do estado, então, nestas minhas perguntas, nesses questionamentos, informou que somente no final de maio o governador esteve em Lages, no ano passado, e disse que no dia 14 de maio estaria abrindo esta nova ala do Tereza Ramos. Logicamente, nós não estávamos ainda vivendo toda essa pandemia, essa loucura aí do coronavírus. Aí, então, agora, inclusive tem um hospital lá de Chapecó, eu anotei o nome do hospital aqui de Chapecó, o Regional Oeste, e o Hospital e Maternidade Marieta Conder Bornhausen, lá de Itajaí, esperando por esta abertura. E a informação do governo é de que a abertura destas alas, desses novos hospitais, dessas UTIs, vai ocorrer até o final de maio. Ora, minha gente, eu imagino que há um contrassenso extremo do governo do estado de Santa Catarina,
no momento em que eles estão falando na ascendência dessa curva, ou seja, o pico do coronavírus está começando agora, está chegando agora, aqui no estado de Santa Catarina, no Brasil, basicamente, e ele fala em abrir no final de maio, ou seja, então, final de maio, tecnicamente, tudo isso já passou. Você sabe que o período de incubação do coronavírus é em torno de 7 a 14 dias. Então, se acontecer, acontece agora no mês de abril, e no final de maio, todo mundo, então, já estará de volta para casa curado, alguns terão falecido, outros não terão pegado ainda, e assim por diante. E esta é a preocupação. E com as informações que o governo tem passado, é com essa preocupação da ascendência, que aconteça um pico máximo, e por isso, então, a quarentena para que as pessoas não se envolvam demais e não se contaminem umas às outras, e aí, então, não encham demais os hospitais, porque não terão leitos para todos, se caso acontecer de muita gente for ou ser infectada com o coronavírus. E aí eu pergunto, por que então não abrir emergencialmente estas alas que estão prontas? Então o governo visualiza a montagem de um hospital de campanha aqui na cidade de Lages, sabendo que ali ao lado está uma estrutura totalmente nova. Foram 100 milhões de reais investidos pelo governo do estado, e ali tem, no HTR, 29 UTIs, quartos de UTIs. São 120 leitos que poderiam ser aproveitados e 29 UTIs. E isso, então, poderia agregar e muito na tranquilidade da população. E vocês sabem que Lages, especificamente, não é apenas a população dela que vai ser atendida aqui. Vêm pessoas, se acontecer a contaminação de pessoas de toda a região da Amures. Então não conseguimos compreender como é que é o pensamento do governo do estado de Santa Catarina diante desta possibilidade do crescimento de contaminações e deixar estas alas prioritárias de um hospital completamente novo. Eu escrevi inclusive no meu blog, Céu, que nem uma vassoura no chão se passou ali naquelas novas salas. Abrir as janelas para que haja um arejamento, para ver uma movimentação, passar um pano no chão, né? Nada, nem uma porta, nem uma janela, ninguém do governo entra naquela ala para dar uma vil esperança para a população serrana de que, olha gente, estão lá dentro, estão mexendo, estão fazendo alguma coisa, eles estão chegando, vão abrir, quer dizer, não dão a mínima esperança para nós serranos. E depois, quando a gente faz colocações malucas, como imaginando porque é a terra de Raimundo Colombo, vamos deixar de lado, isso aí, claro que não tem nada a ver, não posso crer que haja uma questão política por trás disso tudo. Mas há um desleixo muito grande por parte do governo de, numa situação crítica, perigosa, triste, caótica nesse momento, tendo uma estrutura nova, o homem não abre as portas. Deixa lá para final de maio. Pode ser que precisemos também, a partir de maio, junho, julho, vamos precisar dessa estrutura. Mas a nossa temeridade é agora, porque quanto mais leitos, mais quartos, mais assim espaços hospitalares disponíveis, e a mesma situação, então, do Hospital Regional Oeste e da Maternidade Marieta Conder-Bornhausen, lá em Itajaí. E a gente não consegue realmente compreender. E mais ainda, o governador está falando de estudos para montar hospitais de campanha em locais específicos no estado de Santa Catarina, principalmente nas regiões polo, e Lages é uma região polo. Talvez ele pense em montar mais um hospital de campanha aqui na cidade de Lages. Aí a gente tem que largar os cachorros de vez, porque se for vir aqui montar barraca, tendo um hospital novo para abrir, aí então tem que largar os cachorros e mandar morder no garrão. Não tem condições e a gente não entende. E a sociedade lagiana, a nossa classe representativa está em silêncio, isso que me dói. Até mesmo nós da imprensa, com exceção de alguns, estão deixando de falar. Deveríamos bater todo o dia nessa tecla, até talvez para que o governo comece e abra imediatamente. O deputado Márcio Machado, também para não
fazer nenhuma injustiça, fez uma petição através da Assembleia Legislativa, uma moção pedindo para que abra-se imediatamente esses 3 hospitais, não somente o Hospital de Lages, com essas alas da UTI lá, vagas novinhas e prontas para serem utilizadas exatamente nesse momento muito crítico do coronavírus. Depois do intervalo, a gente volta. 2 minutinhos, tá ok? Até já. Contemplar as maravilhas da natureza é o melhor alimento para a alma e a manutenção de uma mente sã. Mensagem Transul, o seu transporte de todos os dias. Muito bem, estamos de volta então com a segunda parte do nosso programa. E agora a gente aguarda esses acontecimentos, a população bastante desesperada, preocupada com essa problemática do trabalho, de não poder trabalhar. A gente acompanhando nacionalmente o presidente da República tentando verticalizar essa situação da quarentena, ou seja, pôr as pessoas que têm mais saúde, os mais jovens para o trabalho e resguardar então os mais idosos, as pessoas que têm problemas e tudo mais. Essa é a verticalização que se fala. Muita gente não está entendendo o que é verticalizar, o que está horizontalizado e assim por diante. Horizontal é exatamente isso que nós estamos fazendo. É a quarentena, todo mundo quietinho em casa, evitar ao máximo de sair, isso independente de idade. E a verticalização seria essa ideia de colocar as pessoas mais saudáveis, os mais jovens para o trabalho e fazer a produção andar de novo para que a economia não sofra tanto como já está sofrendo. E não sei de onde é que vão tirar tanto dinheiro para manter essa economia do Brasil, né? Dá a impressão de que o governo federal está bastante rico, né? Que está lá liberando agora este benefício emergencial de R$600 por 3 meses, começa a pagar esta semana, ainda não começou a ser pago. Alguns bancos vão ser oficializados para que isso aconteça. Eu até tenho algumas anotações que eu fiz, né? Mas assim, rapidamente, só esclarecendo que o auxílio emergencial ainda não começou a ser pago, não está disponível, mas serão então noticiados os espaços, os bancos que farão o pagamento, e as pessoas não vão precisar talvez ir correndo tudo nesses bancos, porque vai ter uma metodologia para que você receba esse dinheiro. Não é só chegar na porta do banco e entrar. Você imagine o quanto de gente vai estar à espera desses R$600. Não é muito dinheiro, mas vai ajudar no momento de crise, porque é um valor emergencial exatamente para que as pessoas possam adquirir então insumos e outras coisas mais necessitantes, de necessidade, de gêneros de primeira necessidade a partir de agora. Mas ainda diante disso, destas preocupações, eu estive conversando com o empresário Humberto Arantes, da Transul, né? Ele já estava bastante preocupado logo na primeira determinação desta quarentena, dos primeiros 7 dias. Até então, 7 dias ele achava que não era muito, mas aí vieram mais 7 e agora uma terceira leva de 7 dias, então já são 21 dias de ônibus parados. E ele me contando que tem mais de 220 funcionários na empresa. E você sabe que a arrecadação do dia a dia, de centavinho em centavinho, na passagem do ônibus, é dali que sai o sustento da empresa para a compra de novos ônibus, para pagamento de funcionários, para compra de peças e tudo mais. Então, o montante desses centavinhos é o que gira dentro da empresa para que ela funcione. Então, vocês imaginem agora totalmente parados esses ônibus, os funcionários totalmente parados também, porque são motoristas e cobradores,
né, que não têm o que fazer. E eles também não podem ser demitidos, porque se forem demitidos, amanhã os ônibus precisam voltar à carga total, e aí como é que vão ter que fazer? Recontratar urgentemente essas pessoas? Então já vão perder dinheiro com rescisão e acerto salarial, entre outras coisas, não daria. Então, ele está se virando do jeito que pode, o Humberto, talvez fazendo um empréstimo para poder bancar o salário dessas pessoas, porque eles têm esses compromissos sempre de manter a vida dos funcionários de acordo com o normal, dentro da normalidade. Os funcionários não têm culpa, a empresa não tem culpa, mas estão na pior situação que vocês possam imaginar, né? Então todo mundo hoje se perguntando quando que o transporte urbano volta. E se voltar, volta a ser lotado de novo, mas para ele voltar precisa também ter o mercado funcionando de toda forma. Nós sabemos que algumas áreas, alguns segmentos estão funcionando, principalmente da construção civil, e os similares, né? Lojas de materiais de construção, de tinta, de espelho, de vidro, de portas, enfim, de madeira e outras coisas. E quando eu estava vindo aqui para a televisão, eu estava procurando olhar para o comércio e a grande maioria está fechado, não tem. Ninguém basicamente trabalhando, poucos carros, coisa muito curiosa, porque quando a gente vinha aqui para a televisão, você ficava uma ou duas passagens quase na sinaleira para poder seguir pela Duque de Caxias, e agora tudo rapidinho, 2 ou 3, 4 carros ali na Duque de Caxias, é coisa muito curiosa. Então, diante desta pandemia, não somente a Transul, que está hoje passando por esta situação, nós estamos hoje bastante preocupados com todas as grandes empresas e com todas as pequenas empresas. Embora o segmento de alimentação e de materiais essenciais, esses estejam funcionando e não pararam nenhum momento, felizmente, para a gente aqui. Um ponto que eu quero comentar com vocês antes de nós encerrarmos nosso programa, nessa última parte, tem sido com relação às notícias. Nós, como profissionais da comunicação, temos a responsabilidade de sempre levar ao ar ou colocar em nossos espaços onde a gente atinge a comunidade, seja nas colunas virtuais, nas colunas impressas, seja onde for, nós da comunicação temos que levar a notícia verídica, a mais verdadeira possível. E eu quero chamar a atenção para os senhores que hoje, nessa ociosidade que nós temos no recanto de nossas casas, o aumento de informações que a gente recebe nos nossos celulares através do WhatsApp, de cansar de ver videozinho de todos os tipos, chegando de todas as áreas, de todos os segmentos e de todas as pessoas, porque muita gente não tem o que fazer. Alguns que já eram aposentados não tinham o que fazer, já entupiam nossos WhatsApps, né, de vídeos de todas as generalidades. Agora então triplicou o número da chegada desses vídeos e a gente cansa. Eu apago um atrás do outro e dificilmente fico assistindo esses vídeos, porque se você for assistir um atrás do outro, cada um tem em média 1 minuto e meio, 3, 4, 5, quando vê você ficou 2 horas do dia só vendo videozinho no WhatsApp. E tem gente que fica assistindo e aí mais, compartilha. Ou seja, as redes sociais hoje, em vez de prestar um serviço, elas prestam um desserviço. Porque ninguém tem essa responsabilidade com a informação verdadeira. A pessoa olhou, acreditou e reenviou, né? Compartilha imediatamente para seus amigos, para a sua família. No domingo, eu recebi, por exemplo, um WhatsApp para você se cadastrar para receber este auxílio emergencial, gente. E fui ver ali rapidamente, aquilo ali era uma fake news, quer dizer, o governo não tinha nem aprovado, iam votar na segunda ou terça-feira, lá no Congresso e no Senado, e já tinha gente dizendo que tinha que se cadastrar para receber, e quantos coitados caíram naquela malha e escreveram os seus CPFs, os seus nomes e tudo mais, e passaram, sabe-se lá para quem nessa virtualidade, né? Esses hackers que estão se aproveitando desta situação de pandemia, criando diversas situações na internet e enganando a população e muitos caindo nisso tudo. Então as redes sociais, ela é um lugar para você conviver, conversar, trocar ideias, mas não para se informar, minha gente. Queira ou não,
os grandes veículos de comunicação do Brasil, por mais que alguns fiquem aí intempestando a vida do presidente e tudo mais, mas ainda são os melhores veículos para você ouvir as informações fidedignas, né? Você não vai ver na Rede Globo uma notícia falsa dificilmente. Podem inventar um monte de coisa com relação ao presidente, mas eles sempre procuram pegar o lado legal da informação. E nos outros veículos de comunicação, a Band, Record, a Rede TV, todas as demais, até nós aqui da Nova Era TV, procuramos só transmitir notícias verdadeiras para vocês, buscando, claro, a real verdade em tudo isso. Então não dê atenção às redes sociais em termos de notícias. Não use como ferramenta para você se informar. Use para você trocar ideias, aproveite para você conversar com a família, com seus irmãos longe, pergunte como estão os amigos, troque ideias, descubra um pouco mais da tua vida através da virtualidade, trocando informações com pessoas que você não vê há muito tempo. E que esse é o momento ideal, então, já que você tem tempo na sua casa. E para se informar, faça uso dos portais reais, das televisões, das rádios, enfim, para esse tipo de informação, procure ouvir, então, quem realmente tem consistência para isso, os verdadeiros profissionais da comunicação. E, mais uma vez, não dê bola para as fake news colocadas nas redes sociais. As redes sociais não são espaços para que você se informe diante de todo o perigo dessa pandemia do coronavírus. Nosso tempo acabou, né, Céu? Mas aqui estamos nós de volta com o nosso tema livre. Agradecemos, então, e na próxima semana, se Deus quiser, a gente está de volta para mais um programa, trazendo algumas novidades. Tinha coisas de política e outros assuntos interessantes, vou trazer na próxima semana, porque teremos muitas novidades por aí. Até não vou falar muito de coronavírus, mas as novidades no campo político quero trazer todas na próxima semana. Até lá, então.